A concessionária não resolve o problema do seu veículo que está na garantia, a loja que lhe vendeu o seu carro diz que não existe garantia para veículo seminovo, ou o seu caminhão está mais de mês parado na oficina por falta de peça? Olá, meu nome é Gustavo Fontes, eu sou advogado especialista nos direitos dos motoristas, sejam de aplicativos, caminhoneiros ou taxistas. E nesse vídeo eu vou lhe ensinar tudo sobre a garantia de veículos novos e seminovos, especialmente para você que trabalha com um veículo, como caminhoneiro, taxista, acabou de comprar um carro e está sofrendo porque talvez a pessoa que lhe vendeu não lhe contou do problema que tinha nesse carro, ou a loja não quer assumir a bronca que apareceu no seu veículo. Fique aqui que eu vou lhe mostrar como você resolver rápido o seu problema e receber de volta todo o seu prejuízo. Vamos lá. Então você comprou um carro ou um caminhão novo, zerinho, 0 quilômetro. Você está trabalhando normalmente, levando seu passageiro, fazendo um frete, e aí surge um problema. Bom, o seu veículo está na garantia, o que é que você faz? Você procura a concessionária. Entrou na oficina, a concessionária tem um prazo máximo de 30 dias para lhe devolver consertado. E aí não interessa o motivo da demora, se está faltando peça, se está esperando autorização. Não, o prazo é de 30 dias que ela precisa respeitar e lhe entregar, claro, consertado. Mas aí, doutor, se passar esse prazo de 30 dias, o que é que faz? Bom, vamos supor que deu 31 dias. Você não precisa mais ficar esperando ser consertado, ok? O que é que a lei lhe garante nesse caso? Acompanhe aqui comigo, ó. O Código de Defesa do Consumidor, lá no seu artigo 18, vai lhe dar três opções. Passou o prazo, você escolhe de entregar o seu veículo, né, seu carro, seu caminhão, para a concessionária e receber o seu dinheiro todo de volta corrigido. Ou, se você preferir, você pode exigir um outro veículo igual, ao invés de ficar com aquele que está lá na oficina. Ou, uma terceira hipótese é receber esse veículo de volta, mesmo com defeito, e ter um abatimento no preço que você pagou. Interessante, né? Entendido. Agora, veja aqui comigo que interessante esse caso que eu encontrei aqui no Reclame Aqui, ó. A pessoa que fez a reclamação conta que comprou um escudo, que é uma minivan da Fiat, né? Comprou essa minivan em maio de 2023. E aí conta que em 27 de março de 2024 apresentou o defeito e nesse dia levou pela primeira vez na oficina. E conta que de lá para cá, a reclamação foi feita no final de agosto, né? Então, 5 meses, digamos aí. Essa van foi várias vezes para a oficina, mas aparentemente, pelo que está colocado aqui na reclamação, nenhuma dessas vezes ficou 30 dias ou mais de 30 dias de uma só vez na oficina. E aí, doutor? Então, quer dizer que se não ficou 30 dias, não passou de 30 dias, pode ficar indo e voltando para sempre? Não, não é bem assim, tá? Porque, veja, esse prazo de 30 dias não basta somente a oficina lhe devolver o carro. O prazo começa a contar no dia que você levou lá o seu veículo, o seu caminhão, o seu carro para consertar, e ele só vai parar de ser contado esse prazo de 30 dias no momento que tiver consertado o defeito. Então, mesmo que ele tenha lhe devolvido, se não está consertado, o prazo está contando ainda, ok? E mais do que isso, vamos supor que você foi lá, levou na oficina da concessionária e ela lhe devolve, ó, está consertado o veículo. E aí você vai usar o seu veículo e o defeito retorna. Bom, se o defeito já retornou e a oficina diz que estava consertado, você não precisa mais esperar o prazo de 30 dias, porque você já deu a chance da concessionária, da oficina, fazer o conserto. E aí então você já pode fazer o uso daquelas escolhas que eu falei antes, que estão lá previstas no artigo 18 do Código do Consumidor. Ou seja, já pode exigir de volta o seu dinheiro integral ou a troca do veículo por outro igual. Agora, deixa eu te contar outra coisa sobre a garantia que talvez você não saiba. Além da garantia de fábrica, existe outra garantia, que é a chamada garantia obrigatória, justamente porque ela é prevista na própria lei. E ela está lá no artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor. E para veículos é de 90 dias, tá? E tem algum limite nessa garantia? Não, não tem.
Durante esses 3 meses, todos os itens, todas as partes do veículo, do carro, do caminhão, estão cobertas pela garantia, independente de quilometragem, certo? E aí, como é que funciona essa garantia com a garantia da fábrica? As duas se somam. Como assim se somam? Bom, se você abre lá o manual do seu carro e lá diz que ele tem uma garantia de 5 anos, na verdade, a garantia total que você tem é a de 5 anos, dada pela fábrica, e 3 meses, que é a legal. Então, 5 anos e 3 meses é o total de garantia que você tem. E como funciona a garantia de um caminhão, de um carro seminovo que você comprou na loja, na concessionária, numa garagem de usados? Existe essa garantia? É mesmo só motor e caixa, como muita gente diz por aí? Bem, veja que interessante esses relatos que eu encontrei no Reclame Aqui, ó. Tem loja falando que não existe garantia para seminovo. Tem revendedora dizendo que não cobre tudo, só cobre motor e caixa. E vai até ter quem diga que tem limite de quilometragem para garantia de um seminovo. Não podia estar mais errado, né? Na verdade, quando você compra um veículo, um carro, um caminhão seminovo de uma loja, essa loja é obrigada a lhe entregar, a lhe dar uma garantia, que é a garantia legal. Ela está prevista na própria lei, não depende da vontade do lojista. E essa garantia, ela vale por 3 meses, né? Então, durante esses 90 dias, se surgir algum defeito, você deve exigir da pessoa que lhe vendeu o carro, da loja que lhe vendeu o seu veículo, que faça o conserto. E aí, uma vez que você exige isso, ele tem o prazo de 30 dias para lhe devolver o seu caminhão, o seu carro consertado. Nem um dia mais, tá? Não interessa se está faltando peça, se está esperando autorização para fazer, para terminar, para fazer o conserto. Passou 30 dias, você pode já exigir dele a devolução do seu dinheiro todo de volta, ou até pode negociar também, é um direito seu, negociar a troca desse veículo por outro semelhante. Agora vamos falar um pouco mais sobre esse prazo de 30 dias para fazer o conserto, né? Eu sei para quem trabalha com veículo, ser caminhoneiro, taxista, não dá para deixar o seu veículo lá parado 30 dias. Você precisa trabalhar, precisa pagar as contas de casa, né? Mas veja, há uma solução na lei, que aí você não vai precisar esperar os 30 dias para poder exigir o seu dinheiro de volta ou trocar, ou exigir a troca do veículo. Sabe qual é? É o seguinte, está previsto também lá no artigo 18 do Código do Consumidor que se o defeito que surgiu no seu veículo for tão grande esse defeito, que mesmo consertando não vai ficar perfeito, por exemplo, é um problema no motor que precisa desfazer o motor, trocar muitas peças, e aí mesmo consertando sabe que não vai ficar legal. Em situações assim, num defeito tão grave, você pode, de imediato, não precisa esperar o conserto, de imediato você já pode exigir da loja que lhe vendeu, seja o carro novo, veículo novo ou usado, a troca do veículo ou o seu dinheiro todo de volta. Sim, é bem melhor, né? Pronto, agora vamos falar daquilo que é bronca grande. Você não comprou nem um veículo zero, nem um seminovo em uma loja, você foi comprar logo do seu parente, comprou um caminhão usado, um carro usado para fazer de táxi do seu cunhado. E aí, como é que fica quando a gente compra um veículo usado de um particular? Não tem garantia, tem garantia. Veja, até tem uma garantia, tá certo? Só que ela é bem mais reduzida. Ela é de apenas 30 dias e funciona um pouco diferente. Funciona assim: se você aparecer um problema grave no veículo que lhe impeça de usar, você pode pedir para desfazer o negócio, pode exigir, na verdade, que seja desfeito o negócio e receber de volta o valor que você pagou do seu caminhão usado, que você pagou para o seu vizinho, ou do carro usado que você comprou do seu parente, tá? Ou você pode também reclamar um abatimento nesse preço. Então, o problema não é tão grave assim. Se não é tão grave assim, você não vai poder pedir para desfazer, mas vai poder pedir para abater o preço. Então, dá um desconto, por acaso, para fazer uma pintura que está faltando, para consertar um amasso que esteja lá, certo? Mas lembrando que você tem apenas 30 dias. E passou desses 30 dias, acabou a garantia para veículos semi-usados, seminovos, desculpa, comprados de particulares. Legal, mas muita gente vai levantar outra situação.
vai dizer o seguinte: ah, mas eu comprei um veículo, comprei um caminhão, e o defeito só apareceu depois que acabou a garantia, logo depois que acabou a garantia. E aí, como é que faz? Bom, se foi um defeito de fábrica que apareceu depois do fim da garantia, a gente está diante aí do que se chama de vício oculto, um defeito oculto, certo? E você ainda vai ser protegido pela lei. Deixa eu pegar um exemplo aqui para eu te mostrar, para você entender bem. Vê aqui comigo, olha, nesse caso aqui, uma pessoa comprou um Fiesta 2014 e só agora, em 2024, é que foi aparecer um problema no câmbio, famoso problema do câmbio Power Shift da Ford, né? Nesse caso, ele foi atrás da Ford e a Ford disse que não ia consertar porque já tinha passado a garantia. Bom, mas a gente sabe, esse é um problema bem famoso, foi por isso que eu escolhi esse. A gente sabe que esse problema já estava lá no câmbio. É um problema de fábrica. Estava escondido. Só que ele demorou para a bomba explodir. Foi explodir depois da garantia. Podia ter aparecido antes ou depois e foi aparecer agora. Ou seja, é ainda um vício oculto. Um problema que já existia, que veio de fábrica, mas apenas demorou para surgir. E em situações como essa, há uma regra prevista lá no artigo 26 do Código do Consumidor que vai dizer o seguinte: olha, apareceu um vício oculto, você pode exigir da loja que lhe vendeu o conserto, só que você vai ter um prazo de 3 meses, 90 dias contados do dia que apareceu esse defeito para exigir esse reparo. Entendido? Então, do mesmo jeito, você vai exigir o reparo. Se a loja, como nesse caso aqui, que a gente pegou no Reclame Aqui, se recusar a fazer ou demorar mais de 30 dias, você pode também exigir seu veículo de volta, o valor do veículo de volta ou a substituição por outro, tá? Agora, tem um detalhe aí, tá? Essa regra do vício oculto, desse jeito que eu acabei de explicar, só funciona assim se você comprou o seu caminhão ou seu carro, seja novo ou usado, de uma loja. Se você comprou de uma pessoa física, comprou de um particular, aí já é um pouco diferente, tá? Você vai ter uma proteção contra um vício oculto, só que bem mais restrita. Funciona assim, ó. Você comprou o veículo de um parente, por exemplo, de um conhecido, e aí passou-se os 30 dias iniciais, que é o tempo de garantia nesse caso, de garantia legal. Se aparecer um vício oculto dentro de 180 dias, ou seja, 6 meses contados da data que você comprou, aí sim você pode exigir daquela pessoa que te vendeu que desfaça o negócio ou mesmo que lhe dê um desconto pelo problema que apareceu. Passado esse prazo de 6 meses, já não pode exigir mais nada. Entendeu tudo, chofé? Tá certo. Você já entendeu que pode ter de volta o valor do seu veículo, né? Mas e para quem trabalha com o veículo? As diárias que deixou de receber, vai amargurar esse prejuízo? Não vai não, meu nobre. A lei também te protege nesse caso. Está previsto no artigo 402 do Código Civil que se você foi prejudicado por outro e deixou de ter um lucro por causa desse prejuízo, pode ser reparado, certo? Então, as diárias, as viagens que você deixou de fazer, os fretes que você deixou de pegar, esses valores que você receberia nesse período que ficou sem o veículo, também precisam ser indenizados pela pessoa que lhe vendeu o veículo, a loja que lhe vendeu o veículo com defeito. Veja, esse direito existe e está assegurado na lei. Mas claro que você vai precisar de um advogado para ajustar um caso a caso e fazer uma prova real, concreta, de quanto você deixou de receber para poder cobrar o valor direitinho. Mas a gente sabe que quem trabalha com veículo, né, quem sofre pela falta do veículo, não tem apenas um prejuízo econômico, né? Também esquenta o couro da testa, né? A gente fica desesperado sem um veículo. Então, a justiça tem reconhecido também o direito a você ter uma reparação por danos morais, ou seja, você vai ter direito também, eventualmente, à indenização por danos morais. Claro que você precisa provar qual foi o nível de prejuízo, o quanto você sofreu por causa desse desgaste. Mas você pode sim ter esse direito à indenização. E os valores são bem interessantes, tá certo? A gente vê indenizações, condenações que passam dos R$ 10.000. Bem interessante, né? Pronto, agora você pode falar para todos os seus amigos taxistas e caminhoneiros que você é perito na lei que trata da garantia para veículos novos e usados. Mas, como eu sei que taxista e caminhoneiro
é tipo de gente que não acredita em nada, desconfia de tudo, você deve estar aí falando: ah, isso aí é muito bonito na lei, eu quero é ver na prática, né? Fica tranquilo, aqui a gente traz a prova também, ó. Bom, acompanha comigo, mas antes deixa eu te falar uma coisa: eu podia pegar casos de qualquer canto do país, tá certo? Qualquer cidade que você esteja, eu podia encontrar uma situação semelhante, mas eu peguei de São Paulo por ser a maior cidade do país. Acompanha comigo esse primeiro caso aqui, ó. E nesse primeiro caso, um taxista comprou um veículo seminovo e teve uma bronca com ele. Foi para a justiça. A justiça reconheceu que tinha um vício oculto nesse veículo, ou seja, um problema que apareceu só depois do prazo de garantia e que esse problema era de fábrica. Determinou que a loja devolva o valor inteiro para ele. Só que nesse caso, o veículo estava financiado. Então, a loja vai ter que devolver o valor que ele adiantou do financiamento e ainda vai ter que assumir o restante do financiamento. Interessante, né? Mas não ficou só nisso, não. Mandou ainda que a loja pagasse todas as diárias do período que ele ficou sem trabalhar. E, por fim, condenou a loja a pagar ele uma indenização de danos morais no valor de R$ 15.000. Bem interessante isso aí, né? Não está satisfeito ainda, né? Veja o segundo caso aqui, ó. Nesse caso aqui, se trata de um caminhão zero, novinho, comprado na Hyundai, um HR 2.5 tipo baú. Nesse caso, o caminhão apresentou um problema na bomba injetora. O caminhão foi para a loja, para a concessionária, para tentar consertar. A fábrica não deu jeito de consertar nos prazos de 30 dias que eu tenho falado aqui para você. Passou o prazo de 30 dias, o dono do caminhão foi exercer seu direito e pediu o dinheiro do valor do caminhão inteiro de volta e ganhou. A justiça determinou que a fábrica devolva o valor inteiro do caminhão corrigido. Satisfeito, meu nobre? Não tá não, né? Tenho não. Tenho certeza que o chofé agora tá falando. Ah, isso é muito interessante, muito legal, mas o processo pode demorar. E até o fim do processo eu fico sofrendo? Não, meu nobre, você fique em paz. Se tiver um bom advogado, é claro. Porque veja, se você tiver provas contundentes de que o defeito que o seu veículo está passando é de culpa da pessoa que lhe vendeu, e para isso você vai mesmo precisar de um bom advogado, tá? A justiça pode lhe conceder uma ordem para que a empresa que vendeu, a loja que lhe vendeu o seu veículo, tenha que entregar um outro caminhão, um outro carro, reserva semelhante ao seu, tá? Igualzinho ao seu, até com seguro, inclusive, para que você possa continuar trabalhando com ele até o final do processo. E veja aqui, ó, para você ver isso na prática, acompanha comigo dois casos aqui que eu peguei. O primeiro do famoso câmbio Power Shift que a gente já comentou aqui, a Ford foi obrigada, pela justiça, já no começo do processo, veio aqui que diz, ó, obrigada a entregar um veículo semelhante até o final do processo. Inclusive, a Ford foi colocada a ela uma multa de R$ 500 por dia caso ela não entregue esse veículo. Então, com certeza ela vai entregar. Já no segundo caso que eu peguei aqui para lhe mostrar, dessa vez foi a Caoa, né, que representa as marcas Chery e Hyundai aqui. Essa foi determinado ela em um processo, também no começo do processo, que entregue também um veículo reserva, sob pena de ter que pagar essa multa de R$ 500 por dia, caso ela descumpra essa determinação. Bom, você vê, nesses casos, as pessoas que estão nesses processos, seus advogados, conseguiram essas decisões e elas não vão sofrer, porque vão receber o carro, o veículo, o caminhão, o que seja, e vão continuar trabalhando com esse veículo até o final do processo. E se caso não receba, vão receber a multa de R$ 500 por dia. Então, não precisa se preocupar com a demora. Preocupe-se em ter as provas e ter um bom advogado do seu lado. Pronto, meu chofé. Agora sim, realmente você sabe tudo que envolve a garantia de um carro ou um caminhão e os seus direitos. E se você está passando por algum problema com a garantia, entre em contato agora com a gente pelo link do WhatsApp que aparece na legenda desse vídeo ou pelo número que aparece aqui na tela. A gente atende a todo o Brasil. E mais do que isso, se você gostou desse vídeo, curta, se inscreva e nos acompanhe aqui nas redes. E compartilhe com todos os seus amigos caminhoneiros, motoristas de aplicativos e taxistas.